Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje chegou o dia que vocês estavam esperando. Hoje é o dia do nosso programa mais técnico de toda a sua história, desde que a gente criou esse programa. Eu já recebi várias pessoas do mercado financeiro aqui, gestores, assessores, investidores, né, presidentes de empresa, enfim. Mas nunca eu tive o prazer e a honra de receber um profissional tão qualificado e gabaritado em questões técnicas quanto o Leandro. Leandro, seja muito bem-vindo, né, ao nosso canal. E antes de te passar a palavra, eu já quero te já jogar uma pergunta. Quem é o Leandro Rocha? Seja bem-vindo. Antes de mais nada, Gabriel, quero agradecer ao convite que foi feito aqui. Quem é o Leandro? Bem, eu sou auditor federal de Finanças e Controle, sou servidor público e trabalhando na Controladoria Geral da União. E na minha vida profissional inteira, eu me dediquei a fazer auditoria, né? Todo mundo sabe que a auditoria tem muita conexão com contabilidade, né? Com finanças. E é aquilo, né? E como todo servidor honesto, eu tenho o meu rendimento atrelado ao diário oficial e me limito a ele lá quando eu trabalho. Só que aí o tempo vai passando, né? Foi passando e eu comecei a perceber que a qualidade de vida que eu precisava para a minha vida, isso não ia atender. Eu sei que é muito gratificante, né? Em certos limites, né? A gente trabalhar no combate à corrupção, assim como também pode ser muito frustrante, mas eu percebi que eu precisava, de fato, adquirir uma renda extra, né? Então, no decorrer dos anos, eu fui acumulando, acabei, comprando um imóvel e comecei a viver de aluguel desse imóvel. E esse imóvel rendia para mim R$ 2.000 de aluguel, né? Então, eu ficava ganhando todo mês R$ 2.000 e no ano seguinte eu ficava correndo atrás do dinheiro para pagar os impostos que eu tinha que pagar desses R$ 2.000, né? Quando eu tomei a melhor decisão da minha vida, né, que foi vender esse imóvel e aplicar no mercado financeiro, né? A história acontece muito em função de um ex-sogro que eu tinha, que todo mês ele me mandava lá as boletas dizendo que ele tinha ganho lá 5% em opções e tal. E eu, muito desconfiado, né? Eu sou auditor, né? Então o ceticismo do auditor é sempre uma qualidade muito buscada, então eu não acreditava. Mas ele me mandava todas as notas lá, me provando que ele ganhava, né, perto de 3, 4, 5% ao mês. Claro que ele não me mandava, né, quando caíam as ações, né, porque ele fazia a venda coberta. E venda coberta, eu considero uma estrutura muito boa, né, mas tinha o risco da queda das ações. Então, ele não me mandava isso. Mas o fato é que isso me despertou. Isso me despertou e eu estava com aquele dinheiro empatado naquele imóvel ali, né? E eu resolvi então vender o imóvel para então usar essa grana para aplicar do jeito que ele estava fazendo lá, que era a venda coberta, né? Ele também era engenheiro como eu, né? Me formei em engenharia de produção, então sempre tive uma base estatística muito forte. Então, aí eu vendi o apartamento e quando eu comecei a pesquisar, beleza, então, o primeiro passo que eu preciso fazer é comprar uma ação. Legal, vou comprar uma ação. Aí, por acaso, eu esbarrei no vídeo do Jimmy, que é um influencer aí, que fala muito sobre opções e tal. Aí ele falava, cara, para que que você vai comprar ação? Vende uma put. Então, quando você for exercido, então você ganha ação. Ah, beleza. Aí eu comecei, então, a querer vender put de Petrobras, porque eu queria comprar a ação da Petrobras. Aí comecei a vender put para ser exercido. Só que naquela época a Petrobras estava crescendo muito, né? Então eu lançava uma put, bem ATM ali, né? Aí eu não conseguia ser exercido, né? Eu lançava outra put, não conseguia ser exercido e, pô, eu estava ganhando 5%. Aí comecei a ficar muito impressionado com isso, né? O imóvel que está aí dando R$ 2.000 é um imóvel de 500 mil, né? Você ganhar ali 5% dá quanto disso? 25 mil, né? E aquilo me chocou demais, assim, né? E quando você também vende uma put fora do dinheiro, né? Num strike distante,
você recebe um prêmio para comprar mais barato a ação. Então eu vi que tinha alguma coisa que não estava fechando ali, né? E eu pensei, caramba, isso aqui dá muito dinheiro. Isso aqui dá muito dinheiro. Então eu comecei naquele momento, eu parei tudo, continuei, deixei lá na renda fixa lá o dinheiro do imóvel e eu comecei a estudar opções. Porque eu percebi que havia um mecanismo ali que a partir do momento que você soubesse utilizar esse mecanismo, você podia ter um retorno financeiro muito, muito absurdo, muito fora do normal. E depois de estudar 6 meses, eu busquei lá todos os influencers, né, aqui dentro do nosso país que falavam de opções. Eu percebi que tinha muitas lacunas, ainda estava muito superficial, e fui buscar no mercado americano uma metodologia que eu comecei a chamar da escola americana de opções, e comecei a aplicar dentro aqui, adaptado para o mercado brasileiro. Então, havia uma educacional muito forte lá nos Estados Unidos, mas não havia nada dentro do nosso mercado. E eu comecei a ver que funcionava e comecei, cara, a minha vida foi muito impactada a partir disso. Foi quando eu resolvi, então, abrir um canal para compartilhar com as pessoas essa grande descoberta que eu fiz, que é o Uhum. canal Rocha Opções. E eu fiquei um ano compartilhando material, utilizando toda, assim, minha bagagem que eu tinha de estatística, de engenharia, de auditoria, contabilidade, finanças, gestão de riscos e tal, e adaptando todo esse racional para o nosso mercado. E o canal, então, começou a ganhar muito movimento, muita gente chegando e tal. Então, naturalmente, né, e eu comecei a perceber que o canal tinha chegado a um ponto que, para eu conseguir com que ele se profissionalizasse, né, que ele crescesse, eu precisava de pessoas para me ajudar. E para eu ter pessoas me ajudando, eu precisava rentabilizar. Foi quando então surgiu, né, toda a parte de treinamento, a parte educacional, e depois, e naquele momento, né, eu já como equipe, a gente começou então a registrar diariamente todas as gregas e valores das opções para a gente começar a criar um tracking record, ou seja, registros que pudessem depois ser auditados para comprovar a nossa rentabilidade. Então, a preocupação que eu tinha, porque eu estava vendo que a rentabilidade era muito alta, e outras pessoas poderiam olhar isso de uma forma como eu também olhava no início. Então, eu estava muito preocupado com isso, da gente registrar os resultados, né? Então, nós criamos os portfólios públicos, que eram portfólios divulgados abertamente, que as pessoas poderiam estar acompanhando esses portfólios públicos. E quando fechamos o 10º portfólio público, resolvemos abrir, então, a primeira, que eu achei que era a primeira carteira, descobri que você já tinha a sua carteira, então, que seria a segunda carteira administrada somente de opções, Uhum. já tendo a credibilidade de demonstrar para os investidores já 10 meses de rentabilidade. Né? Legal, muito E bom. agora nós já temos agora 7 meses já da carteira administrada, Uhum. com 10 meses dos portfólios públicos, né? E daqui a Uhum. mais ou menos 2 meses nós iremos criar o fundo, de fato, trazendo todos os investidores, só que dessa vez dentro de um CNPJ de fundo aí, que vai ser, então, o máximo que a gente vai, né, dos Uhum. nossos sonhos, assim, a gente nunca tinha imaginado isso naquele início, né? Era apenas uma vontade de querer compartilhar com as pessoas algo maravilhoso que a gente tinha descoberto. Uhum. Pô, que legal, Leandro. Cara, agora entrando um pouquinho mais na operação. O que que você vende e o que que você compra? Ótima pergunta, Gabriel. E é sempre um grande desafio, né, que você que também é um educador em opções, né, a gente conseguir explicar para as pessoas o que de fato a gente É, está fazendo, né? sim, Eu tento explicar da seguinte forma, é que na verdade é um jogo de volatilidade, sim. né? A gente ali, você pode olhar como se a gente estivesse vendendo, né? A gente atua muito na ponta da venda, como se a gente estivesse vendendo um seguro. Uhum. Então você está vendendo call. A gente vende call e put ao mesmo tempo.
ao Uhum. mesmo tempo para criar um range. Mas aí você faz um strangle, Um estraga. strangle. A gente faz um strangle, mas com as Short strangle, pontas, né? um short strangle com as pontas bem LTM, lá no delta 16. A gente E fez você, várias pesquisas para testar delta 16, delta 30, delta 50, e a melhor relação custo-benefício que a gente achou foi delta 16. agora pergunta quente, hein? Pergunta. Você utiliza o relatório RTC? Aquele relatório de chamada de margem, que acho que Isso, Real Time Clearing, de margem. a gente não utiliza, Hum, a gente acompanha aquele saldo ali no final do dia, das operações e tal, que de fato estão sendo feitas chamadas às margens, mas a gente importou um controle de risco que, na minha opinião, ele é muito mais preciso, eficiente e científico, que a gente consegue, hum, através da contabilidade do teto do portfólio, a gente saber em cada posição qual é o risco que a gente está correndo. uhum, Então, a gente faz esse acompanhamento, então cada pessoa tem seu nível de risco gama, que é aquele risco que a pessoa tolera pelo apetite, pela aversão que ele tem ao risco. Isso é algo uhum. muito pessoal. Então, a gente tem um Claro. range que a gente conversa com a pessoa, então ela vai ter um nível de risco tal. A partir do momento que a gente sabe o nível de risco dela, a gente então calibra um risco gama de entrada, de abertura das operações dela. A gente Uhum. já tem já uma estimativa de expansão de risco, ou seja, qual é a expansão do que o risco enfrenta. Oi, Leandro, deu uma falhada no áudio, não estou te Oi? ouvindo. Ah, agora voltou. O áudio Voltou. tinha falhado. A gente, então, faz com que ela tenha um nível de risco gama que ela abre as operações dela. A gente considera como margem de segurança uma expansão desse risco, de tal Uhum. forma que nunca é, ultrapassa aquele nível que ela estabeleceu como limite do apetite dela. Aí como é que Com você isso, a faz? gente Você põe um consegue stop controlar. se chegar nesse nível? Oi? Se chegar nesse nível do apetite, aí vocês zeram a operação, tem um stop? Exatamente. Aí é o momento da gente diminuir o tamanho das posições. Perfeito. E aqui, o que que vocês usam de colateral para essas operações vendidas? Colateral, você fala o quê? De. É dinheiro na conta? Qual é a garantia? As garantias a gente tem adotado na carteira administrada, basicamente tesouro, né? No fundo, a gente vai ter mais flexibilidade da gente ficar alterando isso, porque o que Uhum, que acontece, né? É uma equipe, né? Então, eu sou um cara de fora, né? Você talvez seja até do mercado financeiro, uhum. mas eu tenho pessoas que me assessoram, especialmente na parte de renda fixa. Ah, tá. Legal. Porque a gente já tem aí 18 milhões, né, na carteira administrada. Então, esses 18 milhões, eles ficam todos eles aplicados em títulos de tesouro e também de renda fixa. Mas qual vértice? Você joga curto prazo, longo prazo ou médio? Espera aí, tá falhando, não tô te ouvindo. Mas deve ser de curto prazo, né? Porque as garantias que de fato são aceitas normalmente são de curtíssimo prazo. Não, não, título público, qualquer um, tá? É 100% aceito. A questão é que os mais longos têm deságio. Então, a partir de 2035, se não me engano, o deságio vai crescendo. Até 2035 é Isso, 1%. exatamente. Então a gente quer o título que vai dar o menor deságio possível. Isso, perfeito. A gente conseguir, então, a maior garantia, né, para a gente poder fazer as nossas operações. A gente considera isso, talvez, assim, o contorno assim, mais seguro, mais previsível que a gente pode adotar, porque é muito mais tranquilo do que, por exemplo, você botar ações de garantia, né? Porque a gente fica muito suscetível a movimento. O dólar, o ouro, qualquer coisa, né? Pode dar um Exatamente. short squeeze, né? Agora, deixa eu te perguntar. Você então faz o short strangle. Como é que você cria a operação? Você simula no simulador da bolsa? Boa pergunta. A gente tem um sistema que ele é encarregado de sinalizar as melhores oportunidades. O que que a gente está pesquisando aqui no mercado brasileiro sempre? E esse sistema ele vai te dando a qualquer momento. Ele vai te dar.
aqueles ativos que estão movimentando pouco e Uhum. estão pagando um alto prêmio. Então, a gente faz a conciliação de dois lados, né? Não adianta, né, um ativo estar pagando muito, que nem uma Magalu, por exemplo. A Magalu paga um prêmio muito alto, mas ela movimenta muito. Então, a gente Uhum. faz um estudo estatístico de volatilidade. A gente quer o Entendi. quê? A gente quer vender seguro para empresas que movimentam pouco, mas que estão pagando um prêmio, naquele momento, um prêmio alto, né? Porque a pessoa que está pagando prêmio, grande parte das vezes, ela não está interessada em ganhar naquela Uhum. operação. Ela está interessada em se proteger. Isso. Que nem a Petrobras agora. A galera que comprou a put hoje, né? Não é a galera que quer fazer trade com a Petrobras. É a galera que está morrendo de medo de começar a ter influência aí, né, na Uhum. estatal, do governo e tal. Então, essas pessoas elas não pensam em valor. Elas querem Uhum. a proteção e pagam o que estão lá. Então, a gente está sempre monitorando, através do nosso radar, os ativos que estão, naquele momento, oferecendo prêmios gordos, né? Mas somente daquelas empresas que a gente considera de empresas compatíveis para a gente vender seguro, né? Você Mas não vai e... vender seguro de carro para um garotão, né, que vive fazendo racha, né? A gente não vende Verdade. seguro para esse tipo de investidor. A É. gente só vende seguro para boas empresas que estão Uhum. pagando bons prêmios. E esse sistema que faz essa apuração, ele apura a margem que vai chamar a posição ou só o prêmio? Ele também agora está apurando a margem. Para ele apurar a margem, aí você entra no módulo que a gente chama de cockpit, né? O cockpit, o que que acontece? O sistema aberto, ele é uma espécie de super planilha lá que ele está dando as informações. Então, qualquer pessoa ali pode entrar e pegar a informação. Para você conseguir gravar o seu portfólio, registrar, e com isso, então, você ter indicadores de portfólio, que seja resultados do portfólio, as gregas do portfólio, o delta beta de portfólio, a chamada de margem do portfólio, você abre uma conta e salva, né? Então você tem o seu login, que quando você entra no seu login, você então abre e você tem o seu portfólio e ele então está te dando ali como é a sua chamada de margem. A Mas, gente faz mas dois controles, né? Ali dentro do cockpit, o controle de chamada de margem e o controle do teto de portfólio, que é o controle do risco gama. então, eu estou interessado na chamada de margem, porque para você fazer isso, você tem que ter feito uma engenharia reversa do simulador da bolsa, né? Tem que pegar o manual de risco da bolsa, ver o que está ali e programar. Só que eu já vi esse manual e eles não abrem o que eles chamam de valor hipotético, né? Você tirou, você mesmo calculou esse valor hipotético? Cara, cada corretora guarda isso às Não, não, sete. não, estou falando da B3, estou falando da B3, não da corretora. Não, sim, a gente fez ali umas simulações em relação a BTG, Hum. né? Por isso que eu estou falando, assim, a gente fez umas simulações, porque a carteira administrada é da BTG, Ah, tá. né? E cada corretora tem essa caixa preta. A gente também faz no site da B3 para testar, né? Só que Hum. o que que acontece, né? Quando você vai ali pesquisar na BTG e até em outras corretoras, não sei como é que é na XP, eles te dão uma chamada de margem por ativo. Só que quando você faz essa leitura ali, você não leva em consideração as estruturas que são espelhos, né? Então, Uhum. por exemplo, quando você vê lá a chamada de margem de uma put é 20, a chamada de margem de uma call é 25, né? Uhum. Aí você não pode somar as duas chamadas de margem, 20 mais Uhum. 25, porque essas são estruturas espelho. Então, a chamada Uhum. de margem vai ser algo ali em torno de 25, que é a maior Uhum. das duas ali, né? Isso. Porque o risco ele só vai dar errado para um lado, né? Ele não dá errado para os Exatamente. dois lados ao mesmo tempo. Isso. Não, Uhum. essas tabelas que as corretoras oferecem ali, elas não servem muita coisa, não. Quando você faz ali na B3, né, você de fato ali tem, você percebe que há ali uma compensação nesse sentido aí. Exatamente. Então a gente Uhum. não conseguiu chegar a esse nível, não. A gente não conseguiu chegar a Uhum. esse nível que está ali. Precisamos juntar as forças. E eu imagino assim.
como acontece nas corretoras, eu não sei se isso tem também um valor comercial muito alto, né? Que eles não querem compartilhar, eles não querem divulgar alguma coisa que tem um valor ali, né? Que Ó, é o que no que momento que você acontece? E pega a aí fórmula, entra, você vai poder utilizar, né? deixa eu te já engatar mais uma pergunta, porque assim, nesse nosso métier de short strangle, você não tem só uma garantia. Você tem a margem da B3 e a garantia da corretora. Não são a mesma coisa e são calculadas completamente independente uma da outra. Então você tem que atender as duas margens. No teu cálculo do teu simulador, você tem o tanto da bolsa quanto da corretora nesses cálculos? A gente utiliza a corretora, a gente Hum, utiliza a margem que estaria, na verdade, é uma estimativa de margem, uhum, né? Porque ali o sistema ele não está vinculado a corretora nenhuma ali. Pode ser uhum, qualquer pessoa de qualquer corretora entrando ali. perfeito. Então, ele te dá ali uma estimativa de margem, né? Ele não está ali dizendo, na sua margem é essa. Uhum, É como entendi. deveria dar o Profit, por exemplo, que ele não dá, né? É, Então, a gente trabalha com estimativa, né? entendi. Como assim a gente normalmente, quando está ali vendo a margem, a gente tem uma boa margem de segurança, então normalmente você vai ter uma chamada de margem que vai estar ali 50%, 60%. Então, mesmo que se chame mais 5, 10% a mais, você não vai ter muito impacto ali na sua Uhum. decisão. Claro que é o cara que está ali trabalhando com 100% chamado de margem vai querer saber exatamente quando está chamando, né? É, Mas não é ali um nível que a gente recomende, né? Que você sim. opere ali. Se você está operando e aonde seu capital está sendo chamado a 100% da margem, é sinal que você está operando ali mais 5 vezes alavancado, que não é nem um É, pouco recomendável, né? é verdade, é verdade. É só, se para profissional já é difícil, né? Imagina o Hellis Exatamente. mortal, né? Até Uhum. porque tem variáveis que estão fora do seu controle, né? Totalmente, totalmente. Quem ia prever a enchente no Rio Grande do Sul, olha já impactando o mercado aí. A Camil subindo de arroz, né? E outras aí, enfim. Né? Exatamente. Então você tem que. E é por isso que é importante a gente ter um histórico de informações, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem muito dado. A Pois gente é. consegue pegar histórico de 10, 20 anos, né? Deixa eu te perguntar, você trabalha com carteira administrada nos Estados Unidos ou só no Brasil? Por enquanto, só no Brasil, porque primeiro aqui é bom demais, né? Aqui os prêmios são muito gordos e tal. Mas a gente já está começando, Gabriel. Eu não sei se você também observa isso. A gente está começando a enfrentar problemas de liquidez. Bastante, é um inferno a liquidez aqui, cara. Porque a gente consegue negociar, sim, mesmo com lotes milionários, a gente consegue negociar, mas a gente está começando a impactar o mercado, né? Porque a gente abre lá uma operação a 50 centavos, aí vende a 50 centavos, aí depois, para continuar a vender, tem que baixar para 49, depois baixa para 48, depois. Então, para a gente conseguir fazer com que o mercado absorva os nossos lotes, a gente acaba no último preço saindo a 45 centavos. Se Sim, você estivesse entendi. operando sozinho, você a 50 centavos resolvia lá. Mas como a Uhum, gente tem que ficar entrando com muitos lotes, é a gente verdade, acaba baixando o preço. é verdade. Então a E foi gente quer ir para o você. mercado americano para a gente começar também Uhum, primeiro vai ser apenas uma posição, né? Depois vai ser duas posições, três posições, até que a gente consiga cada vez mais poder ampliar. E é por isso que a gente sempre expande com muito cuidado a nossa carteira administrada, sim, porque a gente não pode aceitar novos investidores sem ter a certeza que aqueles lotes vão ser absorvidos no mercado. com certeza, com certeza. Então a Aí gente está deixa eu num te momento de perguntar, muita cautela. um colega meu que viu alguns vídeos teus, eu perguntei para ele, pô, o que que ele vende? Aí o que ele me comentou de um vídeo que ele assistiu foi que você trabalha muito com BOVA, aí você vende opções de BOVA fora do dinheiro, né? O short strangle de BOVA ali com put e call fora do A gente dinheiro. opera Seria isso? algumas dezenas de empresas, né? A gente opera as principais empresas de siderurgia, as principais Ah, tá. Então você empresas não de é só BOVA, você mexe com tudo que é papel, então. tudo que é papel. A gente pega os Uhum. principais bancos, Entendi. empresa de saneamento também a gente gosta. A gente gosta muito de empresas de energia.
Uhum. Empresas de Legal. energia são empresas muito defensivas. É ótimo para quem vende seguro. Verdade, verdade. Então, e o mais importante, né? A gente trabalha isso dentro de um portfólio. Eu vejo Uhum. falar muito de portfólio de ações, né? Eu não vejo ninguém falando de portfólio de opções. É verdade, Tem que verdade. ter uma empresa da área bancária, um banco. A gente tem que botar Uhum. uma empresa de petróleo, tem que botar uma siderurgia, tem que botar um saneamento, uma Uhum. elétrica, o BOVA. Né? O BOVA Uhum. também, a gente negocia muito BOVA, principalmente em época de divulgação de resultados, né? Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que você reconhece os seus ganhos se você só trabalha vendido? Você reconhece só quando as opções viram pó? Boa pergunta. A gente vende, então, a gente tem aquele preço de abertura das posições, e quando a gente recompra as opções, a gente tem o preço da recompra. Uhum. Então, se a gente vendeu a 50 e recomprou por 30, a gente ganhou naquela operação 20 centavos. Perfeito. É dessa forma que é feita a contabilidade. A gente divulga a hora, o dia que nós, Uhum. então, fizemos todas as nossas operações para qualquer pessoa depois poder confirmar. Mas você sempre recompra? Você não deixa virar pó? Eventualmente, a gente deixa virar pó. E aí A como é que você gente faz? faz Você uma lança uma análise. partida de R$ 0? Porque não tem compra nesse caso. No caso, a gente deixa vencer, né? Se a gente percebe claramente, né, que aquela opção vai vencer sem ser exercida, a gente deixa acontecer. Né? Não, eu digo, mas no contábil, aí você fecha aquele ganho com uma compra de R$ 0, vamos dizer. R$ 0, exatamente. Uma compra de R$ 0. Perfeito. Aí faz todo Bom, sentido. porque, na verdade, não foi nos cobrado nada, né? Uhum, perfeito. Ah, Cara, muito bom, Leandro. Você vê, quando o papo é bom, voa, né, cara? A gente tá falando aqui, já foi meia hora. Então, pô, Leandro, muito obrigado, cara. Eu tenho que já ir encaminhando pro finalmente por causa do tempo do nosso programa. Eu acho que isso aqui vai ser o início de uma parceria muito, né, proveitosa, se Deus quiser, que a gente possa construir muitas coisas juntos. Queria te agradecer e te passar para as considerações finais aí para os nossos telespectadores. gente, assim, eu sei que muita gente acha difícil entender o que que é opções, tá? Mas saiba que existe uma ferramenta, um instrumento aí no mercado que vai exigir realmente que você estude um pouquinho para entender, mas é algo realmente que pode ter um impacto muito importante na rentabilidade dos seus investimentos. Tá? Experiência própria, experiência aí de mais de uma centena de alunos, membros do canal, né, Uhum. investidores aí que descobriram essa seara aí, que também faz parte do Gabriel, né? Também achei o É. Gabriel aqui. Junto. Verdade. Pessoal, então, ó, se preparem. Se Deus quiser, a gente vai fazer muita coisa aí bacana, construir muito conteúdo. Vocês sabem que a gente criou esse programa aqui justamente para popularizar o mercado financeiro, né?